Vamos, coragem. Estou tão nervosa que eu sinto que o estômago vai sair pela boca. Vai correr bem. Tem calma. Respira fundo. Vamos embora, sim. Liga, mano. Nós temos de ganhar. Eu quero os meus filhos comigo. Calma. É para isso que vamos lutar. Bom dia a todos. Podem sentar. Estamos aqui para apreciar o pedido do Sr. Leonardo Maia de Almeida relativamente à guarda dos menores Francisco Dias e Clara Varela, bem como o pedido de reversão da menor Clara. Este tribunal tem plena consciência da delicadeza deste caso, mas recorda que o que está em causa é o superior interesse das crianças e nada mais. Por isso, antes de avançarmos, eu pergunto se existe alguma hipótese de acordo entre as partes. Não, meritíssimo. As partes continuam divergentes. Confirma-se, meritíssimo, não há qualquer acordo possível entre as partes. Nesta fase não há qualquer hipótese de acordo entre as partes. Muito bem. Não havendo para já entendimento entre as partes, vamos então começar para ouvir os senhores advogados. Pode começar, Dr. Saraiva. Obrigado, meritíssimo, caros colegas e todos aqui presentes. A ligação entre pais e filhos é um vínculo jurídico, natural e inquebrável, reconhecido pela Constituição Portuguesa e por toda a legislação internacional. O meu constituinte, o Sr. Leonardo Maia de Almeida, é o pai biológico dos menores em questão, Clara Varela e Francisco Dias, facto, aliás, comprovado cientificamente, mas até há bem pouco tempo o meu constituinte desconhecia a existência das crianças. Foi-lhe dito à data que a filha morrera pouco após o parto, quando na realidade ela foi entregue para a adoção sem o seu consentimento e sem qualquer notificação legal. Neste momento, o Sr. Leonardo depara-se com a realidade de ter os gêmeos separados, quando quer apenas exercer o seu direito e dever de paternidade. Por isso, pede a este tribunal a guarda dos dois menores, o que para o efeito implica a reversão da adoção, para que os irmãos possam ser reunidos e ser-lhes garantida a estabilidade familiar. O meu constituinte não pede nenhum privilégio, apenas justiça. Ao saber que a sua filha está viva, quer tomar conta dela, assim como do seu irmão. E é este direito fundamental que este tribunal tem de proteger. É tudo meritíssimo. Meritíssimo, ninguém está a negar a verdade biológica, nem o vínculo natural entre o requerente e a menor Clara Varela. Mas este tribunal não julga só e apenas laços de sangue. Julga vidas reais, afetos, rotinas construídas com amor. A menor Clara Varela conhece desde o dia do seu nascimento e foi cuidada, amada, alimentada pela doutora Helena. Meritíssimo, retirar uma criança, uma menor, do único lar de afeto que conhece é provocar uma profunda ruptura, injustificável, com acontecimentos do passado que lhe são alheios. A minha cliente não está a negar a existência de um pai biológico. A doutora Helena
está só e apenas a proteger uma criança. Uma menina que chama por ela todas as noites quando tem medo, que corre para os seus braços quando consegue uma grande ou pequena conquista. Uma menina que a reconhece desde o primeiro dia como mãe presente que é. Por isso o que nós estamos hoje aqui a pedir a este tribunal é que mantenha efetivo o vínculo da adoção e que privilegie a segurança emocional, o bem-estar e o amor acima de qualquer laço de sangue. É tudo. Muito obrigado. Mãe, és trovão e girassol. É a altura de ouvirmos a Ré Helena Varela. Passo a palavra ao advogado autor. Doutora Helena, foi a doutora que fez o parto dos menores em questão, Clara Varela e Francisco Dias. Sim, fui eu. A minha paciente, Fernanda Dias, tinha sofrido um acidente, tinha sido atropelada. Eu tive de fazer-lhe uma cesariana de urgência. Só que, infelizmente, ela não resistiu. E acabou por falecer. E desde esse momento pode confirmar que acompanhou todo o processo que levou à adoção da menor Clara Varela. Sim, posso. Quando a família biológica comunicou que não queria ficar com a Clarinha, apenas com o Francisco, eu segui todos os trâmites legais. Eu entrei em contacto com a proteção de menores. Tanto quanto sei, terão entrado também em contacto com a família biológica, antes de considerarem a menor para a adoção. Nega, portanto, que falsificou a morte da menor Clara Varela. Nego com toda a firmeza. Eu sou médica. Por favor, eu fiz um juramento de proteger e de cuidar das pessoas. O meu trabalho é salvar vidas e não o contrário. Eu seria incapaz de cometer um crime desses. Nem mesmo para ficar com a guarda da menor Clara Varela. Quando os gêmeos nasceram, ninguém sabia nem o nome nem o paradeiro do pai biológico. A família materna recusou a criança, rejeitou-a. Disseram que não estavam preparados e que não tinham capacidade para cuidar de uma criança com trissomia 21. Eu não precisei de cometer nenhum crime, nem nenhuma ilegalidade para adotar a minha filha. A verdade é que eu fiquei com ela porque ninguém aqui... Isso não é verdade! Como não? Silêncio, por favor. Você está a mentir! Silêncio. Acha que isto é mentira? Doutora Helena, permita-me lembrar que nada do que disse consta no registro clínico da menor Clara Varela. Aliás, esse processo, assim como o processo da mãe biológica e do seu irmão, o menor Francisco Dias, desapareceram por completo do sistema informático da Clínica Sete Colinas. Sim, mas a Segurança Social e a proteção de menores têm tudo registado, certamente. A informação que tenho é que a Clara Varela nasceu no dia 22 de setembro e logo após algumas semanas foi-lhe entregue a sua guarda. Está correto? Foi um processo bastante rápido, muito mais rápido que o normal. Protesto meritíssimo. O meu colega não está a formular nenhuma pergunta. Está a tirar conclusões. Protesto aceito. A Ré não pode ser instada a responder sem uma pergunta formulada. Doutora Helena, diga-me por que motivo o processo de adoção da Clara Varela se concretizou tão rapidamente após o parto? Bom, eu não posso responder pela proteção de menores, como é óbvio. Mas posso garantir que o facto de ter sido um processo rápido não foi nenhum favorecimento pessoal. Houve sim uma necessidade de garantir a proteção e o cuidado da menor. Isso sim. Eu também gostava muito de acrescentar que eu não tinha restrições em relação à adoção. Nem em relação à etnia, nem à idade, ou possíveis problemas ou deficiências. Coisa que a maioria das pessoas tem quando se inscrevem para a adoção de uma criança. Muito bem. É tudo. Leonardo depara-se com a realidade de ter os gêmeos separados
quando quer, apenas exercer o seu direito e dever de paternidade. Por isso, pede a este tribunal a guarda dos 2 menores, o que para o efeito implica a reversão da adoção, para que os irmãos possam ser reunidos e ser-lhes garantida a estabilidade familiar. O meu constituinte não pede nenhum privilégio, apenas justiça. Ao saber que a sua filha está viva, quer tomar conta dela, assim como do seu irmão. E é este direito fundamental que este tribunal tem de proteger. A família materna recusou a criança, rejeitou-a. Disseram que não estavam preparados e que não tinham capacidade para cuidar de uma criança com trissomia 21. Eu não precisei de cometer nenhum crime, nem nenhuma ilegalidade para adotar a minha filha. A verdade é que eu fiquei com ela porque ninguém aqui. Isto não é verdade! Como não? Silêncio, por favor. Você está a mentir! Silêncio. Doutora Helena, permita-me lembrar que nada do que disse consta no registro clínico da menor Clara Varela. Aliás, esse processo, assim como o processo da mãe biológica e do seu irmão, o menor Francisco Dias, desapareceram por completo do sistema informático da Clínica 7 Colinas. Sim, mas a Segurança Social e a proteção de menores têm tudo registado, certamente. Doutora Helena, diga-me por que motivo o processo de adoção da Clara Varela se concretizou tão rapidamente após o parto? Bom, eu não posso responder pela proteção de menores, como é óbvio. Mas posso garantir que o facto de ter sido um processo rápido não foi nenhum favorecimento pessoal. Houve sim uma necessidade de garantir a proteção e o cuidado da menor. Isso sim. Eu também gostava muito de acrescentar que eu não tinha restrições em relação à adoção. Nem em relação à etnia, nem à idade, ou possíveis problemas ou deficiências. Coisa que a maioria das pessoas tem quando se inscrevem para a adoção de uma criança. Muito bem. É tudo. Dou-lhe a palavra, doutora Saraiva. Obrigada, Meritíssimo. Doutora Helena, o meu colega insinuou que forjou a morte desta criança para poder ficar com ela. Coisa que eu não fiz. Muito bem, então pode contar a este tribunal, por favor, nas suas próprias palavras. Por que razão decidiu adotar, criar e amar uma criança que tinha sido rejeitada pela própria família? Porque desde o primeiro momento em que eu peguei nela ao colo e a senti tão pequenina nos meus braços, que eu percebi que era uma criança especial, que só precisava mesmo de colo, de amor e de proteção. Fui eu que a embalei nos primeiros dias de vida dela. Fui eu que a alimentei de 2 em 2 horas. E quando surgiu a hipótese de a adotar, eu não tive dúvida nenhuma. Eu queria mesmo a Clarinha na minha vida. Porque de alguma forma que eu não sei, não consigo explicar muito bem como, ela já fazia parte de mim. Nós estávamos ligadas. Eu disse e repito, eu só fiquei com a minha filha porque ninguém a quis. Protesto meritíssimo. O que está em causa é se os procedimentos foram seguidos ou se houve interferência indevida no processo de adoção. Protesto recusado. Pode continuar a responder, doutora Helena. Eu nunca, mas nunca, me irei sentir culpada por ter dado amor à minha filha. Isso nunca. Doutora Helena, se me permite, adotou mais alguma criança? Sim. O meu filho mais velho, o Salvador, também foi adotado. Ele já tinha 8 anos quando veio para mim, portanto, mais velho que a Clarinha. E à data de hoje, pode contar-nos como se encontra o Salvador? O Salvador é um jovem muito carinhoso, muito inteligente. Ele está a estudar
Estão na universidade. Ele quer ser veterinário e tem uma relação maravilhosa com a irmã. Eu tenho muito orgulho em ser a mãe deles. Eu estou certa que eles têm muito orgulho de ser seus filhos. Obrigada. É tudo meritíssimo. É tudo por agora, doutora Helena. Vamos fazer um intervalo. Comeremos depois do almoço. Tão bem esta casa. Meu Deus, eu também acho que sim. Mas eu estava tão nervosa. Isto não foi nada como eu estava à espera, Miguel. Estamos apenas no início, Léo. Apenas no início. O meu neto é uma criança feliz. E é certo que a minha família não tem nem um milésimo das posses que a família do pai biológico tem, mas nós sempre tudo fizemos para que não lhe faltasse nada. E acima de tudo, nunca lhe faltou amor, que é o mais importante. Em relação à menor Clara Varela, Sim. porquê é que o Sr. Alexandre e a sua esposa não pediram a reversão da adoção? Não é do vosso interesse ficar com a vossa neta? Claro que eu gostava muito de ficar com a minha neta. E que eles crescessem juntos como irmãos gêmeos que são. Era o mais natural, mas. Infelizmente a Clarinha precisa de cuidados especiais e o orçamento da minha família não ia conseguir suportar os gastos. Concorda, portanto, que ela ficaria bem entregue ao pai biológico? Protesto meritíssimo. O meu colega está a induzir uma das partes. Protesto aceito. O Sr. Alexandre não deve responder. É tudo meritíssimo. Dou-lhe a palavra, doutora Saraiva. Muito obrigada, meritíssimo. Não tenho perguntas. Doutor Valente. Muito obrigado, Mortício. Sr. Alexandre, por favor, diga-nos agora porque é que é tão importante para si continuar com a guarda do pequeno Francisco? Então, quando a minha filha morreu, eu estava internado porque tinha tido um problema cardíaco e não me pude despedir dela, nem sequer pude ir ao funeral nem nada. E quando tive alta e quando cheguei finalmente a casa, foi aí que eu conheci o meu neto. E peguei nele pela primeira vez e olhei para ele e disse-lhe que ele nunca se ia sentir sozinho e que eu ia sempre apoiá-lo, a vida toda. E tem sido assim desde esse dia até hoje. Eu sei que eu sou o avô dele, mas eu eduquei-o como um pai, como eduquei os outros dois. É igual para mim. E sei que para o meu neto, eu sou um pai para ele. Meu juízo, o meu neto tem tudo. Tem uma casa, tem uma família, tem amor, tem a escola, tem os amigos, tem a rotina. Pai é quem educa. E você pode ser o pai biológico, mas para o meu neto, você é só um estranho. Senhor juiz, eu peço-lhe encarecidamente. Eu já perdi uma filha, por favor, não permita que eu perca o meu neto também. A única coisa que nós pedimos aqui, neste tribunal, é para nos deixarem a guarda do nosso neto, para continuarmos a educá-lo e a crescer com ele. Queremos que eles os dois se deem como irmãos, porque é o natural. Aliás, quando eles souberam que eram irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi ir à casa da Dona Helena. E eles estiveram juntos, eles já se conheciam, eram amigos e ficaram radiantes por saberem que, além disso, eram irmãos e gêmeos. E eu quero também que a Clarinha vá muitas vezes lá à casa. Aliás, hoje, se fosse possível,
quando acabar isto tudo, se ela pudesse ir lá à casa jantar, se a doutora Helena não se opuser, eu ficava muito feliz. Não, isso nunca aconteceu. Eu nunca me opus. Nunca me opus. É só isto, doutor Juízo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode voltar para o seu lugar. Meritíssimo, permite-me uma breve observação. Tem a palavra, doutora Saraiva. Muito obrigada. Eu gostava de clarificar que a doutora Helena não se opõe, nem nunca se opôs a que estas duas crianças mantivessem contacto. Pelo contrário, a doutora Helena defende que é um direito destes dois irmãos, do Francisco e da Clara, poderem crescer juntos. Obrigada. Esta gente parece que vem para aqui para fazer o juiz chorar. Sério. Ias ter-me deixado protestar. Eu não quero ser o vilão desta história, Miguel. Tendo sido ouvidas as partes, passamos agora à primeira testemunha, que é o Sr. Pedro Cunha, assistente social da Proteção de Menores. Então confirma que na sequência do nascimento dos gêmeos, do Francisco e da Clara, e depois da clínica ter informado que a família materna não estava na disposição de ficar com a menor, os serviços de menores informaram a família biológica. Sim, está correto. E como é prática, nestes casos foram enviadas as cartas aos familiares diretos. Sim, como o pai era dado como desconhecido, apenas contactámos a família materna. E nunca obtiveram nenhuma resposta. Não. Nunca tivemos nenhuma resposta às várias cartas que enviámos. Isso é mentira! Nós não recebemos carta nenhuma! Silêncio, por favor. Você está a mentir! Silêncio, ordem da sala, por favor. Outra vez a mesma coisa. Eu já disse que eu não quero esta criança. Eu já disse que eu não quero esta criança. Eu não quero esta criança. É possível que estas cartas tenham sido extraviadas uma vez que os familiares maternos invocam que nunca foram notificados? Não. As cartas foram entregues em mão, com aviso de recepção assinado. Mentiroso! Isso é mentira! É mentira. Ordem, por favor. Não, Ordem da sala, por favor. nós nunca nos deram a oportunidade de ficar com a nossa neta. Marta! É mentira! Este indivíduo está a mentir. De certeza que foi pago pela doutora Helena. Mas como é que se atreve? Mas alguma vez eu ia pagar ao senhor? Meritíssima, esta acusação aqui feita é gravíssima. Não temos condições para continuar. Ordem, por favor. É claro que está comprada. É óbvio que está comprada. Então não se vê. Marta. Diga-nos, porquê é que está a mentir? Eu não estou a mentir. Alex, calma, a sério, você só está a atrapalhar. Tu é que estás a atrapalhar desde que apareceste nas nossas vidas. Acha que mandas em tudo e todo. Não é Basta, bem assim. silêncio, basta, silêncio. Ninguém mais levanta a voz desta sala. Esta audiência está suspensa. Meritíssima. Todos serão informados de nova data, agora exige que saiam de forma ordeira e dou por terminada esta sessão. E desta forma, os réus Helena Varela e Alexandre Dias passam a ser representados pela doutora Ana Saraiva. E a requerimento da mandatária dos réus, pede-se que o autor, Leonardo Maia de Almeida, seja ouvido por este tribunal. O senhor Leonardo nega que tinha conhecimento da gravidez da senhora Fernanda Dias, correto? Eu só soube que a Nanda tinha tido 2 filhos meus quando voltei para Portugal há pouco tempo. E como é que ficou a saber? Através de uma amiga dela. Estamos de acordo que afirmou que tinha perdido todo e qualquer contacto com a falecida Fernanda Dias. Sim, é verdade. Como é que chegou a essa amiga? Era uma amiga de infância? Era uma amiga comum? Não, foi uma amiga que a Nanda conheceu no Brasil, já depois de nos termos separado.
Como é que pode afirmar que eram amigas? Quando eu a conheci, já cá em Portugal, eu reparei que ela estava a usar um anel. E eu reconheci imediatamente esse anel, porque fui eu que o mandei fazer e ofereci à Nanda. Portanto, é um anel único, não existe outro igual. Portanto, o Sr. Leonardo encontrou, por acaso, essa amiga que o informou, que conhecia a Fernanda, que eram amigas e que o senhor era o pai dos filhos dela. Exato. Essa amiga tem nome? Tem. Chama-se Olívia. Olívia... Olívia Martins de Andrade. Mesmo a senhora Olívia, que está casada e com a qual o senhor tem um envolvimento, mesmo estando noivo de outra pessoa. Teste meritíssimo. A minha colega está a atentar contra a idoneidade do meu cliente sem qualquer prova. Um instante meritíssimo, se me permite, eu gostava de partilhar consigo e com o Sr. Leonardo umas fotografias. Faça o favor. Muito obrigada. Vai negar que isto aconteceu? Estas fotografias não provam nada. E foram tiradas à revelia. O teste meritíssimo. Os réus estão a tentar usar como prova imagens captadas sem a autorização do meu cliente para a sua divulgação. Protesto aceito. Essas imagens não poderão ser incluídas nos autos, nem utilizadas como meio de prova contra o autor. Muito bem. Mesmo que estas fotografias não possam ser usadas como prova, nega que tem um envolvimento com a senhora Olívia Martins de Andrade. Eu e a Olívia somos amigos, nada mais. Muito bem. E a doutora sabe muito bem que uma fotografia fora do seu contexto pode levar a falsas interpretações. Aliás, já que temos aqui a doutora Helena Varela, podemos falar das fotografias dela com o coveiro. Esse caso está arquivado. Mas não nos impede de pensar que a doutora Helena forjou a morte da minha filha. Eu não forjei a morte da sua filha. É a sua palavra, mas as fotografias existem ou não existem? A doutora Helena não tem nada a ver com a suposta morte da minha neta. Alex. Desculpa, mas eu não consigo aguentar mais esta mentira. Foi a minha mulher que forjou a morte da minha neta. Foi só ela e eu agora já sei a verdade. E este tribunal também quer saber a verdade. Achamos fundamental ouvir de novo o réu Alexandre Dias, meritíssimo. Pedido aceito, doutor. Minha filha já partiu há uns anos, mas para mim é como se ela me tivesse deixado ontem. Sr. Alexandre Dias, não querendo menosprezar a sua dor, nós não estamos aqui para discutir sentimentos, mas sim para apurar a verdade dos factos. E o senhor acusa a sua mulher de ter forjado a morte da Clarinha. Sim, mas para isso vamos ter de voltar uns anos atrás, quando a minha filha voltou para casa, mas ter estado uma temporada no Brasil. Voltou grávida, sozinha, porque tinha sido abandonada pelo pai dos filhos dela. Nós não estamos aqui a falar do meu constituinte. Mas ele também tem culpa. Porque se ele não a tivesse engravidado, se ele não a tivesse deixado sem uma palavra sozinha num país estrangeiro, se calhar ela ainda estaria viva. Senhor Alexandre. E a minha filha, quando voltou para casa, grávida, foi recebida pela minha mulher com 7 pedras na mão. A Marta nunca aceitou aquela gravidez. Ela mentiu-nos durante meses. Não interrompa a testemunha. No dia em que a Nanda morreu, ela e a minha mulher tiveram uma discussão grave em casa e a minha mulher expulsou-a. E a Nanda saiu de casa sozinha e desorientada e acabou por ser atropelada. Quando eu soube que a minha filha tinha morrido, eu tive um infarto e tive de ser internado e fiquei
inconsciente durante uns dias. Só depois de ter acordado é que eu fiquei a saber que a minha neta também tinha morrido. Quem é que lhe deu a notícia? Foi a minha mulher. Aliás, foi ela que tratou de tudo, do enterro, das missas, disso tudo. Eu, durante anos, achei que a minha neta tinha morrido. Foi só quando, a certa altura, descobrimos que tinha sido a doutora Helena que a tinha adotado. Ora bem, o Sr. Alexandre Dias sempre esteve convencido de que a doutora Helena Varela é que tinha forjado a morte da sua neta. Sim. O que é que o fez mudar de ideias? As cartas. Foram as cartas da proteção de menores. Foram enviadas para a minha casa antes de ser iniciado o processo de adoção da Clarinha. Cartas essas que a minha mulher nunca me mostrou. Como é que teve conhecimento dessas cartas? O meu antigo advogado consultou o processo da proteção de menores, da adoção da Clarinha, e estava lá tudo. Não só estavam as cartas que eles enviaram, como os avisos de recepção assinados pela minha mulher. Isso é mentira, eu não assinei carta nenhuma. Tens a coragem de nos mentir em tribunal? Tenho. Eu não vou deixar que venhas para aqui enxovalhar-me. Enxovalhar o meu nome só porque decidiste ficar do lado da mulher que forjou a morte da nossa neta. Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas depois de tudo que o seu marido descobriu? Ordem na sala. Eu não vou ficar calada quando vocês estão aqui a sujar o meu nome. Eu quero ser ouvida, senhor. Mas ouvida porquê? Nós temos as provas de tudo, Marta. Isso é um delírio. Eu quero falar em tribunal, senhor juiz. Martíssimo, achamos fundamental e necessário que a testemunha Marta Dias seja ouvida. Eu peço desculpa, mas eu estou em desacordo. Não me parece que seja o momento certo para ouvi-la. Pedido aceito, doutor. Tudo o que o meu marido disse aqui é um churrilho de mentiras. Eu não rejeitei a minha neta. A mim disseram-me que ela estava morta. Desculpe, como é que a senhora nega uma coisa sobre a qual existem provas? Mas quais provas? Quais provas? Mostrem-me as provas. Ou a prova é o testemunho de um avô desesperado que não quer perder o neto. Isso tem algum valor? Tu sabes perfeitamente que eu estou a dizer a verdade. Não, não estás, Alex. Sabes o que é que tu estás a fazer? Tu estás a trazer para este tribunal os nossos problemas pessoais. O quê? Silêncio. Eu não acredito que ela está a fazer isto. Doutor Juiz, infelizmente o meu marido sempre se sentiu inferiorizado porque sempre fui eu a sustentar a nossa família. Durante anos, senhor doutor Juiz, o meu marido foi um peso que eu carreguei às costas. Agora sim, ele arranjou um trabalho. Mas arranjou um trabalho porque a guarda do nosso neto veio parar este tribunal. Porque se isso não tivesse acontecido, ele ia continuar a viver às minhas custas como viveu a vida inteira. Como é que tu és capaz, mano? Eu estou a dizer alguma mentira, Alex? Eu estou a dizer alguma mentira? Assume perante este tribunal que tu sempre te sentiste mal porque sou eu que ponho dinheiro naquela casa. Mas você é maluca. O advogado do seu marido viu os avisos da proteção de menores assinados por si. Eu nunca recebi carta nenhuma e eu nunca assinei nada. Não faças perder a cabeça! Ordem na sala, ou então eu vou ter que expulsar algumas pessoas. Meritíssimo, requeremos que o processo da menor Clara Varela, que até ao momento esteve fechado, seja aberto e que se juntem aos autos todas as cartas que foram enviadas à família biológica, bem como os avisos de recepção. O tribunal vai requerer esses elementos. Obrigada. Senhora Marta, essas cartas vêm parar ao tribunal. Tenho a certeza que quer manter a versão da história. Quais problemas? O que é que estás a falar? A tua sorte é que tu tens uma irmã rica, influente, com bons conhecimentos. Uma irmã vai fazer desaparecer o processo da proteção de menores. Estás a gozar? Mas tu consegues fazer isso? Eu vou fazer isso. Obrigada, Verónica. Obrigada. Isso vai ajudar. Eu nem acredito que essas cartas existam. O que está a ser dito aqui em tribunal sobre mim é muito grave.
E sem sequer terem uma única prova. Então, nega ter rejeitado a sua neta, ter simulado a morte da sua neta e ainda ter colocado uma lápide sobre a campa da sua filha. Nego. Nego tudo isso. Até porque toda a gente aqui nesta sala sabe quem é que cometeu essa atrocidade. Porque o processo pode ter sido arquivado, mas existem provas. Provas da doutora Helena com o coveiro que desapareceu. Isso foi uma armadilha. Há fotos. Sim, senhor doutor juiz. Fotografias dos dois juntos. Agora eu pergunto, se não lhe morreu ninguém, porquê é que ela estava com o coveiro no cemitério? Porquê é que ela estava com aquele homem? Foi uma armadilha sua mentirosa. Não tem vergonha na cara? Silêncio! Como é a sua relação com a sua irmã Marta Dias? Eu e a minha irmã somos muito próximas. Aliás, não há ninguém que conheça melhor a minha irmã do que eu. E o que é que tem a dizer sobre as acusações que lhe são imputadas? São falsas. Desrespeitosas. Aliás, vão contra tudo aquilo que a Marta acredita que seja uma família, uma união. A Marta é uma sobrevivente e lutou durante anos para manter a sua família de pé. Ela sustenta a casa sozinha. Ela pagou os estudos da minha falecida sobrinha lá no Brasil, paga os estudos do filho. Não, eu trabalho. Não interrompa a testemunha, Sr. Alexandre. O meu cunhado arranjou um trabalho agora, como disse a Marta. Mas foram anos. Anos de uma luta solitária, sem nunca baixar os braços. E não terá sido essa luta que a levou a rejeitar uma neta com necessidades especiais? Eu volto a repetir. Aquilo que a minha irmã mais preza é a família. Se não lhe tivessem dito que a neta tinha morrido, ela tinha aceito, tinha recebido a neta de braços abertos. Aliás, como fez com o neto. E garantiu que nunca lhe faltasse nada. Se ela soubesse que a neta estava viva, ela teria feito o mesmo por ela. Mesmo que tivesse que trabalhar dia e noite. A minha irmã é uma mulher ponderada e odeia injustiças. Ao contrário de algumas pessoas aqui presentes, como, por exemplo, a doutora Helena Varela. O que esta quer agora? É isso que vamos perceber. Importa-se de ser mais específica. A minha irmã é uma mulher ponderada, ao contrário da doutora Helena, que é descontrolada e que perde as tribeiras com muita facilidade. Ainda há dias, ela foi lá à casa e agrediu-me violentamente. Sim, é verdade. Eu assumo. Porque ela ofendeu o meu filho com comentários racistas. Meritíssimo fica demonstrado a impulsividade e o descontrole da doutora Helena Varela aqui, neste tribunal. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos e depois retomamos os trabalhos. Doutora Helena Varela, obtivemos autorização do tribunal para voltar a inquiri-la. Também eu estou pronta para responder a tudo o que quiserem perguntar. A doutora foi suspeita de negligência médica e já teve uma queixa na ordem dos médicos. Eu ganhei essa causa. Aliás, o processo foi arquivado. E também foi arquivado um processo contra si, em que também era suspeita de ter raptado e forjado a morte de uma criança. Protesto, se esse caso está arquivado, eu oponho-me a que seja trazida a discussão. A minha cliente já provou que não tem qualquer envolvimento no caso. Prossiga, sem referir o caso em questão. Doutora Helena Varela, nega que foi violenta para com a senhora Verónica Furtado, presente aqui nesta sala? Não, não nego. Essa senhora ofendeu o meu filho. Tratou-o mal com comentários racistas. Racismo é um crime. O doutor sabe. Sim, com certeza. Podia ter apresentado queixa contra ela, mas preferiu fazer justiça pelas próprias mãos. Ela ia negar. Eu resolvi à minha maneira. Não toquem nos meus filhos. Eu faço tudo para os defender. Faz tudo pelos seus filhos, até matar, se for preciso. Protesto. O meu colega está a conduzir este interrogatório para um caminho que não nos leva a lado nenhum. Protesto aceito. Doutor Saraiva, cinja-se a fazer perguntas que possam ter relevância
para o que está a ser discutido neste tribunal. Peço desculpa, meritíssimo, mas este tribunal vai perceber aonde eu quero chegar. Doutora Helena Varela, fale-me da sua vida pessoal. Atualmente eu estou solteira, sim. Mas até ontem, ou anteontem, vivia com um colega seu. É verdade. Mas separámos-nos. E não há muito tempo, namorava com outro colega seu. O seu nome Lourenço. Sim, é verdade. E segundo sei, mantém contacto com o seu ex-companheiro, que a traiu com outra mulher, e que continua a frequentar a sua casa e a ter contacto com os seus filhos. Desculpa, eu não estou a perceber onde é que queres chegar com essa pergunta. Acho que se pode dizer que a sua vida amorosa é bastante instável e eu diria até mesmo imprópria. Oh, Miguel, desculpa lá, o que é que se está a passar? Que disparate é este? Doutora Saraiva, leva uma reprimenda se volta a dirigir-se assim ao seu colega. O seu filho já é adulto, mas a Clara ainda é menor. E como todos sabemos, ela tem necessidades especiais. E eu pergunto-me se com este entra e sai de homens na sua vida e em sua casa, se terá a idoneidade moral para educar os seus filhos. E, nomeadamente, a Clara. A pedido do autor dos presentes autos, Leonardo Maia de Almeida, pede-se que seja inquirida novamente a testemunha Marta Dias. O protesto meritíssimo. Ainda na última sessão vimos a testemunha. Meritíssimo, a minha ilustre colega deve-se ter esquecido de que nessa mesma sessão foram feitas acusações muito graves à testemunha em questão e foram requeridas provas não disponibilizadas a este tribunal por terem desaparecido. Mas o que é que desapareceu? Processo de proteção de menores, é isso? Foi isso mesmo. Se isso aconteceu é porque eles pagaram muito dinheiro. Mas então, e agora como é que provamos que ela recebeu os avisos? Silêncio. O tribunal já tinha deferido o requerimento do autor do processo. Pede-se que a senhora Marta Dias venha testemunhar, por favor. Senhora Marta Dias, faça-nos um ponto da situação do seu casamento com o Sr. Alexandre Dias. O meu casamento com o Alex acabou. Eu pedi o divórcio depois de ele me ter difamado aqui nesta mesma sala. Não fui eu que pedi o divórcio quando descobri o que tu fizeste. Não interrompa a testemunha, se faz favor. O que acontece é que o Alex se recusa a sair da nossa casa, quando eu tenho provas de que durante mais de 25 anos não houve nenhuma economia conjunta de casal. Fui sempre eu a fazer face a todas as despesas da família. Então, no seu entendimento, a senhora vê-se no direito de ficar com a casa de morada de família. Claro que sim, fui eu que paguei praticamente tudo. Aliás, eu vou pedir que a casa me seja entregue quando nós fizermos as partilhas. Protesto meritíssimo. O meu colega está a fazer perguntas especulativas sobre o meu constituinte. Aceito. Doutor Saraiva, quer reformular a sua pergunta, por favor? Com certeza, meritíssimo. Senhora Marta Dias, sabe quanto é que o seu marido ganha no atual trabalho? Uma miséria. E com o preço que estão as casas e com o ordenado dele, ele não consegue arrendar nem uma barraca. Isto não é normal. Não viajas, não. Então, na sua opinião, a quem é que deveria ser atribuída a guarda total do menor Francisco? Sinceramente, senhor doutor juiz, eu acho que o Kiko deve ficar com o pai. A família Maia de Almeida tem todas as condições para proporcionar uma vida feliz ao meu neto. E eu, como avó, o que é que uma avó quer para um neto? O melhor, não é? E, sinceramente, eu não consigo, depois da separação, eu não consigo ficar a cuidar do meu neto sozinha. E também não posso pedir ao meu filho, que já é maior, que deixe de viver a vida dele para tomar conta do sobrinho. Eu é que tenho de tomar conta do meu neto. Eu volto a pedir-lhe que não interrompa a testemunha, ou então eu terei mesmo de mandá-lo sair. O Sr. Alexandre Dias também a acusou de ter rejeitado a menor Clara
e de a ter dado para a adoção. Foi requerido, junto da Proteção de Menores, que o processo da menor fosse anexado aos autos. Mas o processo desapareceu. Não me admira. Isso deve ter sido o ex-advogado do Alex quando teve acesso ao processo. O quê? Com certeza eles não querem que se descubra que era o Alex quem recebia as cartas da Proteção de Menores. Mas o que é que tu estás para aí a dizer? Foi o Alex que me mandou dizer à doutora Helena que nós não podíamos ficar com a menina. Foi o Alex que me disse que não queria uma neta deficiente. Marta, não... Ai, Alex, ajuda-me aqui. Calma. Sente-se. Água. Doutora Saraiva, o seu constituinte está em condições de continuar a presente sessão? Está assim, Martíssimo. Onde é que eles estão a pagar para tu mentires assim? Não digas isso, Alex. Senhor Alexandre, é favor não incomodar a testemunha. Obrigada. Eu estive casado durante 25 anos com esta pessoa que mentiu descaradamente a meu respeito e eu é que estou a incomodar. Alex. Estás a receber dinheiro desta gente, não estás? O réu está a difamar o meu cliente. Isto já não seria a primeira vez que aconteceu, pois não, Leonardo? Uma vez o Leonardo já tentou oferecer um cheque de 1 milhão de euros à minha mulher, não a mim, à minha mulher, em troca do meu neto. E ela queria aceitar, eu é que impedi. O quê? Sim. Alex. Sabes perfeitamente que isto foi assim. Alex. Foi a minha mulher que abandonou a minha neta sem eu saber. Foste tu! Se o senhor não se cala, eu vou ter de o expulsar da sala. Por favor, senta-te, Alexandre. Alex. Nária. Estavas tu com pena dele. Agora que os ânimos parecem ter serenado, vamos ouvir a próxima testemunha, a pedido do autor, Leonardo Maia de Almeida. É a senhora Judite Fonseca. Mas a Judite é testemunha deles. Não percebi. A senhora é assistente social, correto? Correto, doutor. Foi a senhora que acompanhou o caso de adoção da menor Clara pela doutora Helena Varela. Correto? Acompanhei, sim. Por norma, os processos de adoção em Portugal são bastante lentos, não são? É verdade. Mas este é bastante rápido, não foi? Sim. E por algum motivo em especial? Quando consideraram a menor para a adoção, a doutora Helena Varela disse-me que queria ficar com a menina. Então a doutora Helena Varela estava inscrita para a adoção, é isso? Não, não estava. Inscreveu-se depois por causa da Clara. Com o intuito de adotar essa criança em específico? Sim. A adoção direta não é permitida por lei em Portugal. Ou seja, uma pessoa não pode escolher a criança que quer adotar. Neste caso, a doutora Helena Varela escolheu a criança e eu, mesmo sabendo que estava a cometer uma ilegalidade, eu atribuí-lhe a criança diretamente. Tem a palavra para as alegações finais a ilustre mandatária dos réus. Muito obrigada. Comecemos com o menor, o menino Francisco. Uma criança que cresceu
rodeado pelo amor do avô materno. Aliás, a única figura paterna que esta criança conhece. Sim, porque na verdade o Sr. Leonardo nunca foi um pai para esta criança. Ficou aqui também demonstrado que o Sr. Leonardo quebrou o laço amoroso com a mãe falecida destas crianças por achar que esta o traiu. Ao invés de agarrar num telefone e questioná-la se era verdade. Em vez disso, não. Seguiu o caminho mais fácil. Virou costas, abandonou-a para ter uma vida de luxo em Londres, enquanto o menor, o menino Francisco, foi criado pelos avós maternos. Quando regressou a Portugal e supostamente ficou a saber que era pai destas crianças, eu digo supostamente, porque nada nos garante que este senhor já não o soubesse. Decide então encetar uma guerra judicial pela guarda desta criança. Em algum momento, ele parou para pensar no impacto que poderia ter na vida do menor. Só o simples facto de saber que, afinal, existia um pai. Não, em vez disso, decidiu contar ao menor, sem qualquer preparação prévia, que era pai da criança. Este homem que se arroga de ter direitos paternos agiu como um pai atento, preocupado com o bem-estar desta criança. Mais uma vez, a resposta é não. Este é o homem que mesmo não admite. Faz-se valer do seu poderio económico em relação aos réus. Sim, meus senhores, não vamos ser ingênuos. Como é que nós achamos que este senhor se aproximou do menor Francisco? Usando todo o dinheiro que tem e corrompendo a avó materna. Aliás, talvez uma investigação detalhada às contas bancárias da senhora Marta Dias provasse isso mesmo. E o que dizer dos elementos probatórios requeridos que desapareceram subitamente? Alguém tem alguma dúvida neste tribunal que é preciso muito dinheiro para fazer desaparecer um processo de uma instituição credível? Quem é que nesta sala tem essa fortuna? A mim parece-me que é o Sr. Leonardo e a sua família. Este é o homem que se envolve com uma mulher casada e que se apressa a casar unicamente para aparentar uma estabilidade emocional. Este é o homem que não admite ser contrariado. Eu gostaria de saber, se a guarda do menor Francisco for entregue ao Sr. Leonardo, como é que ele vai reagir quando o seu filho o contrariar? Este tribunal acredita que este senhor será capaz de dialogar com esta criança? Não. Vai impor a sua vontade se não fizer pior, se não abandoná-lo, se não virar as costas, tal como fez à sua mãe. Não me parece que seja isto que o menino Francisco precisa. Relativamente à menor Clara Varela, a situação torna-se mais delicada. É uma menina com necessidades especiais, diagnosticada com trissomia 21. Foram aqui feitas acusações infundadas. Foram aqui questionadas atitudes à minha constituinte, mãe adotiva desta criança. Mas eu não vi ninguém a realçar o bem que esta mãe adotiva fez a esta criança. A doutora Helena Varela é o único vínculo afetivo que esta menina conhece. Desde o dia em que nasceu, quando a avó materna a rejeitou. A mesma avó materna que se tornou cúmplice da família do Sr. Leonardo. A mesma avó materna que vem a este tribunal ora dizer que a doutora Helena Varela raptou esta criança, ora dizer que o Sr. Alexandre Dias rejeitou esta criança. Alguém tem alguma dúvida da cumplicidade entre a senhora Marta Dias e a família do Sr. Leonardo? Meus senhores, foi a minha constituinte que salvou esta menina de uma vida de abandono numa instituição. Eu creio que todos nós
conhecemos a realidade destas instituições. E também sabemos que muitas das famílias que se propõem a adotar uma criança não querem uma criança com defeito, como a avó materna referiu. Mas a minha constituinte, a doutora Helena Varela, acolheu esta criança, deu-lhe uma casa, um lar, estabilidade, amor, deu-lhe uma família. Se perguntarem à menina Clara Varela quem é o seu pai, quem é a sua mãe, ela irá responder que é a doutora Helena Varela. Obrigado. As considerações foram feitas sobre o meu constituinte, o Sr. Leonardo Maia de Almeida, sem que as mesmas tenham sido comprovadas. A verdade é que ele desconhecia de todo que era pai de 2 filhos e que ambos tinham sido separados à nascença. Se o meu cliente errou, com certeza que sim, é humano. Mas a verdade é que qualquer pessoa que soubesse que estava a ser traída pela namorada lhe teria virado as costas e nunca mais a queria ver à frente. Portanto, quando o meu constituinte terminou a relação com a falecida Fernanda Dias, desconhecia por completo a sua gravidez. Porém, quando regressou a Portugal, de vez, descobriu que era pai de 2 crianças e que a menina, supostamente, teria morrido. Desde então, o meu constituinte tentou entrar em contacto, e a bem, com o seu filho, contacto esse que foi negado em absoluto, sobretudo pelo seu avô materno, avô esse que já se comprovou não ter estrutura financeira para o sustentar, está a passar por um processo de separação da sua mulher e que, como vimos aqui, há pouco, apresenta um quadro de saúde bastante débil. Não está em causa o amor que o Sr. Alexandre Dias terá do seu neto. Mas é dever deste tribunal pensar no superior interesse desta criança. E o que é que será melhor para o Francisco? É continuar entregue à família desestruturada do avô materno ou ser entregue ao pai biológico que tem uma base familiar e financeira muito sólida? A mim, restam poucas dúvidas. Agora, quanto à situação da menor Clara Varela. Quando foi adotada pela doutora Helena Varela, supostamente, a menor teria morrido para a família biológica. E muito se especulou. Quem é que a teria rejeitado? Quem é que teria forjado a sua morte? Quem é que fez isto ou aquilo? Mas, mais uma vez, o que nos deve guiar é o superior interesse da criança. E é neste contexto que temos de avaliar o ambiente em que a menor está envolvida. E é aqui que surgem algumas dúvidas. Muitas questões se levantaram sobre a mãe adotiva e muitos fatores nos levam a perguntar se ela estará realmente entregue em boas mãos. Como todos sabemos, a menor Clara Varela tem trissomia 21, portanto, não deveria ela frequentar um estabelecimento de ensino que atendesse às suas necessidades especiais. Não é para isso que existem estes estabelecimentos? Mais uma coisa, o ambiente que se vive em casa da doutora Helena Varela também não nos parece o mais adequado, sendo que a menor conheceu vários namorados da mãe adotiva, sendo que um apresentou episódios de violência fruto de um trauma. Portanto, a doutora Helena Varela pôs em causa a sua segurança e o de toda a sua família. E eu pergunto-me, será que é neste ambiente que queremos ver esta criança inserida? E ficou aqui também demonstrado que a doutora Helena Varela recorre muitas vezes a episódios de violência para resolver os seus problemas, nomeadamente as ameaças e as agressões à avó materna da criança, Marta Dias, e à sua tia-avó, Verónica Furtado. Mas o mais importante é a maneira como foi conduzido o processo de adoção. Esta adoção foi feita à revelia da lei, portanto, ela deve ser anulada.
Pedimos a este Tribunal que a adoção seja revertida e que o nome do pai biológico passe a constar no assento de nascimento da menor Clara. O meu cliente pede ainda a este Tribunal que lhe seja atribuída a guarda total dos 2 menores, Clara e Francisco. É tudo, Letícia. Então eu só quero. Em tantos anos como juiz, este foi um dos casos mais difíceis da minha vida como magistrado. É a lei que estabelece o que é família. Mas essa mesma lei consagra vários tipos de família que nem sempre é determinada pelo sangue. Uma vez ouvi a frase: família não é ninho, é prisão. E quando se trata de 2 menores, com uma mãe falecida e um pai ausente e desconhecido, o ninho não existia mesmo para estas 2 crianças. Existia somente a prisão, um futuro incerto. Se não houvesse quem tivesse construído um ninho seguro à Clara e ao Francisco. Vejamos o caso do menor Francisco Dias Maia de Almeida. É inegável que o jovem cresceu rodeado de amor, sobretudo do seu avô materno. Mas este tribunal tem de ter sempre em consideração o superior interesse da criança, e a verdade é que este mesmo avô não apresentou ao longo dos anos da vida do menor uma estabilidade económica que lhe permitisse assegurar os valores básicos do mesmo. Existe sempre a possibilidade de o pai ser obrigado a pagar uma pensão de alimentos ao menor e que compense, de certa forma, os anos de ausência. E que colocaria o avô materno numa situação de relativo desafogo financeiro. Mas existe uma total falta de estabilidade emocional em casa do Sr. Alexandre Dias. Os avós maternos não têm uma relação saudável e tencionam divorciar-se, o que seria prejudicial para o crescimento do menor. Também ficou aqui provada neste tribunal a saúde frágil do avô materno, que requeriu a guarda do menor. Por isso, este tribunal determina que a guarda total do menor Francisco Dias Maia de Almeida seja entregue ao seu progenitor. Não! Pelo amor de Deus, não me faça uma coisa desta! Silêncio, não. Eu peço por tudo quanto tem! Não façam isto! Não me interrompa, por favor. Não me interrompa, está bem? Portanto, este tribunal decidiu atribuir a guarda total do menor Francisco Dias Maia de Almeida ao seu progenitor, Leonardo Maia de Almeida, ficando estabelecido um regime de visitas regulares aos avós maternos. Já o caso da menor Clara Varela apresenta-se substancialmente diferente. Trata-se de uma criança abandonada pela família materna e quem criou um ninho de amor e de afeto para ela foi a sua mãe adotiva, a doutora Helena Varela. É inegável que a doutora Helena Varela possui condições económicas e sociais para continuar o excelente trabalho de criação da filha adotiva. É inegável. No entanto, ficou aqui provado neste tribunal que esta adoção não cumpriu a lei. E compete aos tribunais fazer cumpri-la, em vez de fazer tábua rasa da nossa legislação. Uma adoção que enferma de uma ilegalidade, por mínima que seja, não pode ser válida.
Posto isto, este tribunal determina que a adoção seja revertida, que a menor Clara seja registada em nome dos seus pais biológicos e a sua guarda total entregue ao seu progenitor, Leonardo Maia de Almeida. Eu declaro encerrada esta sessão. Leonardo, por favor, não me tira, Clarinha. Não me tira a minha vida. Eu peço-lhe por tudo, não me tire. Você não pode tirar a Clarinha, eu imploro. A Clarinha é minha, não me faça isso. Por favor, não me faça isso. Ninguém pode roubar a minha filha porque ela é minha.